Vamos agora à sexta parte, né? Que é o capítulo 4 do material didático. O primeiro período Seleucida, Sírios. Então, um dos generais, ele vai ficar administrando a Síria. E Israel vai ficar no domínio desses sírios, tá ok? Em 323 a.C., Alexandre morreu e a Judéia ficou sob controle de Seleuco I Nicanor, que era general de Alexandre e havia recebido a Babilônia e regiões vizinhas para governar. A terra de Canaã ficava entre a região do general Seleuco I e a região do general Ptolomeu. Okay? E vai acabar que vai haver conflito entre esses generais. Canaã é minha, não, Canaã é minha, você já tem muita coisa do outro lado, e isso vai sobrar um pouquinho para os israelitas, né? Capítulo 5, o período tolemaico egípcio. Vai acontecer de 323 a 200 a.C. Depois, a terra de Canaã ficou sujeita ao general de Alexandre chamado Ptolomeu. Ptolomeu I, que ficara dominando o Egito. Ptolomeu foi bondoso com os israelitas. Foi nesse período que os israelitas iniciaram a tradução do hebraico para o grego, tradução que mais tarde ficou conhecida como Septuaginta. De 323 a 301 a.C., Canaã foi passagem de exércitos de Ptolomeu e Antígono nos seus constantes confrontos. O resultado eram pilhagens, roubos e violência contra os habitantes da terra. E a segurança que havia era dentro da cidade de Jerusalém, né? Mas o povo que estava na terra, os exércitos passavam fazendo, eles tinham que pegar comida. Então aquele povo ficava sem comida. O que tinha ali para colher, eles colhiam e já iam levando, ou seja, era sofrimento. Então, se Ptolomeu resolveu atacar o exército que estava do Egito, né, de Seleucida, aí quer dizer, Israel sofria. Se o Seleucida resolvia atacar Ptolomeu, Israel sofria. Ok? O comentário prossegue. Entre 274 e 198 a.C., aconteceram 5 guerras entre o exército sírio de Antígono e os egípcios de Ptolomeu. Ou seja, 274 a 198, tá bom? Vamos dizer, quase, vamos botar 70 anos, 76 anos. Quase um século de luta entre eles e Israel sendo devastado, ou seja, é um período de sofrimento. Como eu disse, o que acontecia lá nos dias de Malaquias, o sentimento deles, o sentimento é o mesmo, porque se lá eles reclamavam do sofrimento, agora aqui o sofrimento está aumentando e a coisa vai piorar, tá bom? Bom, a dinastia dos Ptolomeus, aí eu coloco aí para vocês poderem entender, tá bom? A dinastia de cada um até o ano 88 da era cristã, ok? E eu destaco aí no número 2 a história de Ptolomeu I, tá ok? Que vai ser uma história que vai influenciar na vida de Israel. Ptolomeu I iniciou Pois bem, então vamos falar sobre Ptolomeu I. Ptolomeu I iniciou uma união da cultura grega e egípcia e transformou Alexandria, no Egito, na capital intelectual do mundo antigo. Ok? Bom, essa cidade, claro, construída em homenagem a Alexandre, vai ser, vamos dizer, vai ser a cidade número 1 do mundo em termos de cultura. Ok? O comentário prossegue. Alexandria havia sido fundada 15 anos antes por Alexandre Magno. Construiu o farol de Alexandria, que ficou conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Segundo historiadores, esse farol tinha entre 90 e 130 metros de altura e durou cerca de 1.600 anos, quando caiu
devido a um terremoto. Além do farol, Ptolomeu também entrou para a história por ter criado o museu e a biblioteca de Alexandria. E claro que ele, por ser um grego, né, ele gostava de cultura, os gregos gostavam de cultura, e ele usou o comércio do Egito, porque o Egito era o grande produtor de grãos do mundo. Até os dias do Novo Testamento, o Egito produzia muito grãos para a Europa, Roma, né? Roma vivia dos grãos do Egito. O comentário prossegue. O museu era um centro de pesquisa. A biblioteca de Alexandria tinha aproximadamente 700 mil pergaminhos. Foi a primeira vez na história da humanidade que alguém planejou armazenar e compartilhar o conhecimento. Nós temos até bibliotecas, né, ainda dos assírios, mas eram tudo documentos para relatar a vida dos reis. E o caso deles aqui é diferente. Eles querem história dos outros povos, vamos dizer, como nunca se viu antes. Então, por isso que é considerada a primeira, apesar de, claro, dos egípcios terem escritos, assírios, babilônios também, mas o caso aqui dos egípcios, dos gregos egípcios, vou chamar assim, era especial. Então, Ptolomeu I fez diversas investidas contra a Síria e contra a Judéia. Veja como Joséfo relata esse período de guerra, né? A Síria sofreu todos esses males sobre o reinado de Ptolomeu I, de quem acabamos de falar, e ao qual se dava o nome de Sóter, isto é, Salvador. Mas ele mostrou que não o tinha por justo título, pois veio a Jerusalém num dia de sábado, com o pretexto de oferecer sacrifícios. E os judeus, como não desconfiaram dele, pois era dia de descanso, receberam-no sem dificuldade. Então esse príncipe tirou vários habitantes dos montes das Judéias, dos arredores de Jerusalém, da Samaria e do monte Gerizim, e enviou-os para o Egito, ou seja, escravizou alguns israelitas, né? Os israelitas não pegaram em armas, não guerrearam, e assim foram facilmente dominados. A ida para o Egito não foi de tudo traumática. Muitos israelitas receberam cargos de confiança no Egito. Ou seja, ele age de uma certa forma, se aproveitando da confiança de Israel, mas quando os israelitas chegaram lá, o que havia com Israel? Em Israel, o índice de pessoas que sabiam ler era muito alto. Eles tinham que saber ler para ler a Bíblia, para ler a lei, o Antigo Testamento deles, né? Que chamavam de Tanakh. Então, por isso eles eram aproveitados, claro, nessas bibliotecas. E nós sabemos que no mundo antigo eram poucos que liam, normalmente só os sacerdotes. Em Roma nós tivemos imperadores, Constantino diz que ele não sabia ler, ok? Então, e aqui nós estamos falando de 600 anos antes de Constantino, ali no ano 300 antes de Cristo, Constantino vive 300 depois de Cristo, ok? Então, acaba que os judeus, por eles se dedicar à leitura da Bíblia, eles foram usados lá no Egito, ok? Em cargos importantes. Veja o que Joséfo diz. Ptolomeu I, né? Sabendo da resposta que os judeus tinham dado a Alexandre depois que vencera Dario, o que lhe deu a certeza de que eles observavam muito religiosamente os seus juramentos, confiou-lhes a guarda de diversos lugares, deu-lhes em Alexandria direitos de burguesia iguais aos dos macedônios e os obrigou por juramento a serem fiéis a ele e a sua posteridade. Vocês fizeram o juramento a Dario e vocês mantiveram o juramento, tá ok? Nós conhecemos a história de Alexandre, que não destruiu vocês por um milagre, mas foi um lado bom que vocês guardam o juramento. Agora vocês vão ter que jurar diante do Deus de vocês que vocês serão fiéis a mim, né? Já que vocês mantêm juramento, eu vou confiar em vocês. Vários outros judeus foram de boa mente estabelecer-se no Egito, para onde se dirigiam atraídos pela fertilidade do país e pelo afeto que Ptolomeu testemunhava
aos de sua nação. Ou seja, esse Ptolomeu, ele acabou criando um espaço bom para os israelitas no Egito. O conflito que se estendia desde a divisão do reino entre Roboão e Jeroboão é retomado com força. Ou seja, aquele conflito entre Roboão, o rei das duas tribos do sul, com os samaritanos, que eram os da tribo do norte. Tá bom? O comentário de Flávio Joséfo diz: os descendentes desses judeus fizeram contínua guerra aos samaritanos, porque nem uns nem outros queriam deixar os seus costumes. Os de Jerusalém sustentavam que somente o templo de Jerusalém era santo e que não se deviam fazer sacrifício em outros lugares. Por outro lado, os samaritanos sustentavam que era necessário oferecê-los no Monte Gerizim. Vocês vão encontrar esse mesmo conflito lá no Novo Testamento. A mulher samaritana falou para Jesus: olha, nossos pais adoraram nesse monte aqui, Gerizim, ficava na região de Samaria. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. E aí Jesus dá aquela resposta: eu te digo que a hora vai chegar, e é agora, que em Jerusalém, em Samaria, em todo local, Deus procura os verdadeiros adoradores, não apenas de um local específico. Ok? Número 3. Ptolomeu II, chamado de Filadélfio, que vai governar de 285 a 246. Deu prosseguimento à política educacional de seu pai, fazendo cópias de textos antigos para a biblioteca de Alexandria. Ou seja, ele continuou ampliando a biblioteca. Nesse período, permitiu o retorno de muitos judeus e ordenou a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Então, o Ptolomeu II que já vai ser essa pessoa, vamos dizer, que vai se destacar, né? O filho do primeiro, o filho do general de Alexandre. Ele é que vai se destacar por solicitar a tradução do Antigo Testamento hebraico. Nesse período, permitiu o retorno de muitos judeus e ordenou a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, né? Então veja o que diz Flávio Joséfo. Ptolomeu II, cognominado Filadélfio, sucedeu no reino do Egito a Ptolomeu I, chamado Sóter, seu pai, e reinou 39 anos. Mandou traduzir em grego as leis dos judeus e permitiu a 120 mil homens que usavam dessa nação voltar ao seu país. E disso devo dar razão. Cachorro chato. Havia um estudo para determinar quais obras das nações mereciam ser traduzidas. A tradução do hebraico era difícil, pois os israelitas haviam deixado o hebraico e falavam aramaico desde o cativeiro babilônico, há mais de 250 anos, tendo então dificuldade para encontrar eruditos que conhecessem o hebraico e o grego para realizar a tradução. Aí novamente eu cito aí Flávio Joséfo, olha: Demétrio Faleiro, diretor da biblioteca do príncipe, trabalhava com extremo cuidado para reunir de todos os lugares do mundo os livros que julgava merecerem essa honra, e tinham isso como uma coisa que seria muito agradável ao soberano. Um dia o rei perguntou-lhe quantos livros possuía, e ele respondeu que era mais ou menos 200 mil. Livros aqui são rolos, né? Pergaminhos. Mas esperava dentro de pouco tempo chegar a 500 mil. E que soubera haver entre os judeus muitas obras referentes às suas leis e aos seus costumes, escritas em sua língua e em seus caracteres, e muito dignas de ocupar um lugar naquela soberba biblioteca. Porém, daria muito trabalho para serem traduzidas em grego, porque a língua e os caracteres hebraicos tinha grande semelhança com os siríacos. No entanto, isso poderia ser feito, pois Sua Majestade não se importava com as despesas. Ok? Ou seja, nesse momento temos mais um exemplo do cuidado que Deus teve com o povo de Israel.
para fazer a tradução e libertar alguns judeus, uma autoridade egípcia chamada Aristeu escreveu carta a Ptolomeu II, esse que é chamado de Filadélfio, né? Amor fraternal, onde demonstra admiração pelo Deus de Israel. Ou seja, vai ajudar também para que seja feita essa tradução. Veja o que diz Flávio José. Sendo, pois, que nenhuma outra nação lhe presta tão grande honra e culto tão particular, a sua piedade parece me obrigar a encaminhá-los ao seu país. Por isso suplico humildemente que vossa majestade creia que a liberdade que tomo de vos falar assim não provém de nenhuma ligação ou aliança com esse povo, mas somente por eu saber que Deus é o Criador de todos os homens em geral e que as boas ações lhe são agradáveis. Ou seja, ele está descrevendo esse Deus de Israel, tá ok? E descreve ele como Deus Criador. Então, ele estava convivendo com judeus e ele estava vendo que era bom conviver com esse povo, tá ok? Eles mantinham um temor a esse Deus e eram pessoas fiéis, enquanto com os outros povos, né, o manter a palavra não era algo comum entre eles, né? O pedido de Aristeu representava a libertação de 120 mil judeus, olha só, irmãos, o que o rei retrucou. Mas outros egípcios prosseguiram com a argumentação, conversando o soberano. Você abrir mão, ou seja, é um êxodo, ok? É um êxodo, e está ocorrendo, claro, por uma influência divina, né? Flávio José prossegue, né? Zosibe e Tarentino tomaram então a palavra e disseram ao rei que nada poderia ser mais digno de sua majestade que reconhecer com tão grandiosa ação o dever de agradecer a Deus por tê-lo elevado ao trono. O soberano sentiu tanto prazer ao constatar que todos pensavam do mesmo modo que prometeu, para satisfazer plenamente a vontade de Deus, segundo o desejo de Aristeu, pagar aos soldados, além do soldo, 120 dracmas para cada judeu que tivessem como escravo. Eles disseram-lhe que essa despesa subiria a mais de 400 talentos, mas ele respondeu que isso não o impediria de fazê-lo. A história, né, no caso mesmo desses generais, e de Alexandre Magno, e como eles haviam se aproximado dos israelitas, pode ter levado esse homem a falar, olha, é bom que eu trate esse Deus e esse povo com respeito, tá ok? O rei emitiu o documento concordando e aprovando a libertação dos judeus. Flávio José relata: queremos que todos os judeus, esse é um documento, então eu quero relatar ele na íntegra com os irmãos, né? Queremos que todos os judeus aos quais os soldados do falecido rei nosso pai aprisionaram na Síria, na Fenícia e na Judéia e venderam no Egito, como também os que antes ou mesmo depois foram vendidos em nosso reino, sejam libertados da servidão, e que se deem de nossa moeda a cada um deles 120 dracmas, que os nossos soldados receberão, além do soldo pelo que forem de sua propriedade, e que os nossos tesoureiros paguem o resgate dos outros aos respectivos senhores, porque tenho motivos para crer que isso ocorreu contra a vontade do rei nosso pai, e contra toda a equidade, e que os soldados trouxeram ao Egito esse grande número de escravos pelo único desejo de se aproveitarem deles. Ou seja, ele está dizendo que não teria partido do seu pai, tá ok? Ptolomeu I, a atitude de escravizar os israelitas, né? E como havia um histórico bonito, né, com o pai dele, Ptolomeu I, e com Alexandre Magno, o comentário prossegue. Aprovada a tradução do hebraico para o grego, seguiu-se uma descrição de como deveria ser selecionado os tradutores. Ou seja, aí nós temos agora um outro documento que diz como que eles vão organizar
essas pessoas que estarão traduzindo esse texto, tá ok? Aí eu vou deixar essa parte para o próximo bloco.